Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando Caiafa, sou historiador, professor de História da Arte e estou aqui para te convidar para esse novo e grande projeto. A partir de hoje, nós vamos nos encontrar, antes arte do que nunca e viajando para a Itália, para fazermos um grande passeio, uma grande viagem, um grande mergulho na arte italiana. Vamos discutir um pouco, conversar, analisar alguns dos monumentos mais impressionantes da arquitetura italiana, vamos passear por algumas das suas obras de arte mais famosas, enfim, um grande passeio, uma grande viagem, antes arte do que nunca e viajando para a Itália. Para começar, vamos falar um pouquinho do Panteão. E por que falar do Panteão Romano? Porque o Panteão Romano é, até hoje, o único monumento da época do Império Romano que ainda está em funcionamento. É claro que ele não tem mais a sua função original desde o século VII d.C. O Panteão foi transformado, e assim o é até hoje, em uma igreja católica. Sim, ocorrem missas ali regularmente e outras cerimônias católicas. Mas o Panteão já desempenhou outras funções muito importantes na história do Império Romano. Aliás, esse edifício que existe hoje na Praça do Panteão, na Praça della Rotonda, como é conhecida, ele é o terceiro edifício construído neste mesmo lugar. Acredita-se que apenas a fachada em estilo grego clássico ela é original. De qualquer maneira, mesmo sendo o terceiro edifício nesse mesmo local, ele data do século I d.C. O original teria sido construído no século I a.C. De qualquer maneira, ele é construído num momento particularmente muito importante da história romana, que é o início do Império Romano, a época do imperador Caio Otávio Augusto, e ele teria sido idealizado por um senador romano, o Marco Vespasiano Agripa. Por isso a palavra Agripa ela aparece em vários lugares da construção. Bom, mas o que significava o Panteão? A palavra Panteão ela vem do grego, depois ela é adaptada para o latim e basicamente quer dizer pan, todos, theon, tel, Deus, ou seja, um local dedicado a todos os deuses. É importante lembrar que a religião romana era uma religião politeísta. Aliás, esse foi um instrumento muito importante de dominação do Império Romano sobre diferentes povos conquistados. Os romanos não tinham problema algum em agregar divindades dos povos dominados. Inclusive, isso ajudava os povos dominados a, de certo modo, aceitarem essa dominação romana, porque afinal teriam seus deuses incorporados ao panteão romano. Acredita-se que antigamente o panteão ele estava repleto de diferentes imagens das diferentes divindades romanas, inclusive algumas outras divindades que não eram originalmente romanas e que foram sendo incorporadas a este espaço. Há inclusive no panteão um espaço vazio, um nicho vazio, onde se lê a inscrição ao Deus esquecido. Dizia-se que esse espaço ele ficava sempre aberto e vazio para indicar que Roma estava disposta sempre a agregar outras divindades ao seu panteão de deuses. Só por isso esse lugar já seria absolutamente importante por conta da sua sacralidade. Mas em termos arquitetônicos ele é ainda mais fantástico. A fachada do panteão, como eu disse, ela é toda em estilo grego. Acredita-se que inclusive essas colunas elas foram levadas do Egito para Roma, embora no Egito, mas era um estilo grego. E o próprio frontão do Panteão também é muito característico dos antigos templos gregos. Mas quando você observa a parte de trás do Panteão, vamos dizer assim, para quem está de frente, você observa uma área arredondada. A planta do Panteão ela é uma planta circular. Aliás, é uma planta circular perfeita. A cúpula do Panteão, a parte que recobre esta planta, ela tem 43 metros de diâmetro e 43 metros de altura também, de modo que uma esfera perfeita caberia dentro do Panteão.
Então, essa preocupação com medidas exatas, com racionalidade, com proporcionalidade, com simetria, são características da arte grega que serão absorvidas pela arte romana. Essa ideia de colocar coberturas circulares sobre grandes espaços públicos é uma inovação dos romanos. Os antigos templos gregos, justamente por conta das colunas, não comportavam grandes multidões. Em geral, nos templos gregos, a cerimônia ocorria para as pessoas que ficavam do lado de fora. Dentro dos templos, apenas um sacerdote, a imagem do deus ao qual aquele templo fazia referência, mas as pessoas ficavam de fora. Essa será uma solução adotada pelos romanos, ou seja, eliminar as colunas do interior do edifício e cobri-lo com esse tipo de estrutura, com essa cúpula, que no caso do Panteão é a maior estrutura em forma de cúpula com cimento não armado, que seria a utilização do aço, que obviamente nem existia naquela época, mas seria a maior cúpula não sustentada de todo o mundo. Então, imaginem o desafio do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista da engenharia, para sustentar esta pesadíssima cúpula. Um dos segredos da construção do Panteão para que tamanha cúpula com tal peso permanecesse ali é a utilização de materiais de diferentes densidades. Conforme esta cúpula vai ficando, mais ao alto, os materiais, as pedras utilizadas eram mais porosas, portanto eram mais leves. Esse tipo de recurso dá aí, claro, à estrutura como um todo um pouco mais de leveza. As próprias paredes do Panteão que sustentam essa cúpula também seguem esse mesmo formato. A base é mais grossa, com pedras mais resistentes, e conforme a estrutura vai subindo, essas pedras vão ficando mais leves e mais porosas. Esse é um recurso muito usado pelos romanos nas suas construções, de modo que essa cúpula permite, portanto, a existência desse grande espaço aberto. Uma outra solução muito interessante da engenharia romana foi no que tange a questão da iluminação. Existem apenas duas entradas de luz no Panteão. A porta de entrada, que é original, com mais de 7 metros de altura, e o chamado óculo. Óculo é a abertura que fica no alto desta cúpula, que naturalmente permite a entrada de luz, e de acordo com a movimentação do Sol, era possível identificar, com essa projeção de luz para o interior, até mesmo em que horário do dia se está ali naquele momento. Então era um recurso da engenharia romana muito interessante. Claro que a pergunta que sempre fazem é, puxa, mas não chove lá dentro? Eventualmente sim. Acredita-se que antigamente a grande quantidade de velas que era colocada no interior do Panteão criava uma temperatura um tanto quanto quente que diminuía a incidência de umidade e da eventual entrada de chuva, Claro que dependendo da chuva assim, muito forte, vai chover lá dentro mesmo, não tem como. Mas porque o calor não seria capaz de sublimar toda essa água que entraria pelo óculo. Mas se sabe que existem estruturas que permitem o escoamento dessa água para que ela não se acumule no chão. Se você andar pelo Panteão, cujo piso é original, acho isso sempre muito interessante, caminhar por lugares onde grandes imperadores, grandes personalidades do mundo romano também caminharam, Mas você vai observar que existem ralos, que existem áreas de escoamento de água, o piso é até levemente inclinado para o centro para que isso não ocorra. Então até nisso os romanos também pensaram. Outras características que são muito interessantes do Panteão é a sua utilização ao longo do tempo. Quando Roma se torna cristã, efetivamente todas aquelas imagens de divindades teriam sido retiradas de lá. Aliás, o Panteão foi muito dilapidado, Acredita-se que as estruturas de bronze que existiam dentro do Panteão, ou mesmo os mármores que cobriam a fachada do Panteão e do frontão, foram retiradas dali e levadas para outras construções, para outros locais. Mas no que tange às imagens das divindades, elas foram substituídas por imagens católicas. Então você tem dentro do Panteão, hoje, apenas referências imagéticas católicas.
Tudo bem, a gente até poderia discutir que muitas dessas imagens de santos católicos são apropriações de antigas divindades romanas, né? Dá para falar também um pouco sobre isso. E o Pânteon também guarda hoje túmulos de personalidades importantes da história da Itália e da própria história da arte, como por exemplo Rafael, né? O túmulo de Rafael Sanzio está no Pânteon, de antigos reis romanos como Vítor Emanuel, antigos reis italianos, perdão, como o próprio Vítor Emanuel, enfim. Então o Pânteon hoje ele é um edifício que não só representa todo este passado, por assim dizer, ainda vivo do Império Romano, até porque, como eu disse no começo, ele está em uso, ele está em funcionamento. E ele nos permite perceber muito bem como é que se deu a síntese entre o estilo grego, que é esse estilo caracterizado pelo uso maciço de colunas, ângulos retos, linhas retas, simetria, harmonia, características gregas da arte, e as características romanas de arte, basicamente a utilização de arcos e de abóbadas, que é a cúpula. Então o Pânteon é este monumento, este edifício arquitetônico que nos permite perceber como se deu esta síntese, né? Esse encontro da cultura grega com a cultura romana, daí resultando o que hoje a gente convencionou chamar de cultura clássica. Bom, o Pânteon realmente merece a sua visita e tendo aí um pouquinho dessas informações, com certeza a sua experiência no interior do Pânteon vai ser ainda mais inesquecível. Não perca!